galera Smart, hoje live sensacional, vamos receber aqui nosso parceiro aí, Guaraci, vai comentar aí sobre suas arrematações, o cara fera, mais de 100 arrematações, então vai deixar aqui muita dica boa. Iniciar aqui com o Guará. Fala Guará, bom dia, tudo bom? Bom dia, Pierre. E tudo bem, e você? Tudo bom, legal demais aí, prazer imenso estar recebendo aí o Guará, o cara tem mais de 100 arrematações de imóveis, né, da Caixa, e vai trazer aqui para a gente hoje aqui um pouquinho dessa experiência, né, Guará? Antes da gente falar dos imóveis, né, que a gente sempre fala aí direto de imóvel, comenta aqui um pouquinho do Guaraci, antes de leilão, quem era o Guaraci, como é que começou a mexer com leilão, o que você fazia antes também, para a gente ter uma noção aí de como é que foi sua trajetória até chegar aí no mercado de leilão. Perfeito. Bom, meu nome é Guaraci, eu sou engenheiro eletricista de formação, estudei lá no interior de São Paulo, uma cidade chamada Guaratinguetá, na Unesp, não sei se alguém aí conhece. Então eu formei em 2010, daí trabalhei 12 anos na Johnson Johnson de São José dos Campos como engenheiro. Isso foi até 2020, na pandemia. Depois eu fui para trabalhar 2 anos numa startup, ali também em São José dos Campos, startup de desenvolvimento de software, aplicativo de celular, coisas do tipo. E eu comecei no mundo dos leilões, na verdade, através de carros, assim, que quando eu trabalhava na Johnson Johnson, a Johnson Johnson tinha uma frota de carros, de vendedores, de diretores e tudo mais. Daí eles leiloavam semestralmente os carros que tinham na frota, assim, que eram mais antigos e tal. E daí eu comecei a comprar carros da frota da Johnson Johnson. Daí eu comecei, né, eu comprava, usava, depois vendia, ganhava um dinheirinho, né, porque comprava muito barato. E daí fiz isso durante uns 2 anos, ali 2014, não, 15, 16, alguma coisa assim, nessa época, assim, uns 10 anos atrás. Daí eu falei assim, legal, o ramo de leilões é interessante, né? Você compra barato, depois, né, vende por um preço e tem um lucro. Daí eu comecei a pesquisar imóveis de leilão, que subiu o valor, né? E daí eu comecei a pesquisar na época, estudar, mas não tinha muito conhecimento, assim, divulgado, nem perto do que é hoje, assim, né? E daí eu fui lá em 2017, eu mesmo, por iniciativa, assim, com tantos conhecimentos, comprei um apartamento da Caixa, lá em São José dos Campos mesmo. E daí eu que fui aprender na prática, né? Daí tive alguns probleminhas, assim, é o que eu falo, hoje eu não arremataria aquele imóvel, mas na época foi uma primeira experiência e foi muito valiosa. Daí eu tive alguns problemas com pagamento de dívida de condomínio, coisas do tipo. E eu falei, fiquei meio na incerteza ali, inseguro. Daí fiquei 3 anos sem mexer com isso. Daí quando eu Comenta fui mais, Clara, um pouquinho desse primeiro imóvel aí pra gente, para saber como é que você comprou, se você sabia o que estava fazendo. Tu falou que parece que deu um problema aí de sim, condomínio, então fala um pouquinho dessa primeira experiência para a gente tá bom. comparar o Guará de hoje com o Guará lá do primeiro imóvel, que muita gente às vezes tem ali uma dificuldade no início e para. E às vezes Perfeito. para, mas teria muito sucesso na frente se prosseguisse. Então comenta um pouquinho dessa primeira arrematação para servir de parâmetro para o que você é hoje, né? Acho que vai ser legal. Perfeito, ótimo. Então, assim, na época, 2017, né, a modalidade que eu participei na época, eu poderia participar com leiloeiros, né, primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta. Eu peguei o imóvel de venda online, de venda direta online, desculpa, porque era só chegar a fazer oferta, né, e aguardar o resultado. Então, fui lá, na época, foi uma licitação fechada. Eu fui lá na boca do caixa, fui na agência da Caixa Econômica Federal, fiz um depósito de 5 mil, acho que era 5 mil reais, alguma coisa do tipo, Tinha alguma que coisa dar próxima de 5 5% mil. de sinal e a proposta dentro do É, envelope, né? Nesse esquema ainda, né? exatamente, era isso mesmo. Foi 5.300, 5.500, alguma coisa assim. Daí coloquei lá a minha proposta, que era os 5%, deixei lá na agência e. Só que da época eu não sabia nem o que fazer. Fui lá na agência, eu ligava nos lugares, ninguém sabia me informar direito, né? Fui na agência, fiz o depósito. Daí um tempo depois eles me chamaram e falaram assim: não, deu certo sua proposta e tal, e aí? Daí eu falei assim: e aí, o que eu faço agora? Daí a agência também não sabia o que fazer, daí eu tive que mandar e-mail pra CVM, a CVM me respondia: não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Daí eu fui indo, documentei o imóvel no meu nome. Um pouco antes de arrematar ele, eu fui no endereço para ter uma noção de como que era, se valia a pena. Daí fui lá e o próprio porteiro me falou que estava desocupado. Eu falei, beleza, desocupado. E por que também eu fui nessa oportunidade? Porque eu usei meu FGTS na época, eu nunca tinha usado ele. Lembro até hoje. Acho que era 66 mil reais para usar de FGTS, era bastante dinheiro, né? Daí eu peguei, deu 66 mil de FGTS, mais uns 40 mil no recurso próprio, né? À vista, no dinheiro.
Então, fui e arrematei. E daí na Caixa, no edital, falava que a Caixa ia assumir dívidas de IPTU e condomínio. Eu falei, pô, legal. Então eu posso usar meu FGTS, consigo, não tem dívida de IPTU, não tem dívida de condomínio, tá desocupado. Eu falei, pô, é o mundo perfeito, né? Daí eu fui lá e comprei. Na época, a Caixa, não sei se estava passando por algum momento de desorganização e tal, e eu mandava e eles não pagavam condomínio, não pagavam condomínio, não pagavam condomínio, e o condomínio já me ameaçando de colocar imóvel para leilão. Na verdade, eles já estavam entrando com ação judicial para colocar imóvel para leilão através do condomínio, e daí nisso eu contratei um advogado, só que não era um advogado especialista, e ele entrou com uma ação para a Caixa pagar os débitos de condomínio, já que a Caixa não pagava, passou alguns meses e não pagava, né? E o condomínio e eu lá parado com o dinheiro parado, né? E daí nisso, aí entramos com a ação e demorou quase 3 anos, cara, pra gente conseguir que a Caixa pagasse essa ação judicial, esse condomínio, sabe? Então, só que daí teve vários erros, assim, cometidos pelo advogado ao longo do tempo, assim, ele não tinha conhecimento nenhum de leilão, ele me pediu orientações, eu lia, procurava, pesquisava, eu falei, pô, mas você que é um especialista, né? E nisso, depois de 3 anos, falei, quando passou, acho que uns 8 meses, falei, cara, quer saber? Eu vou alugar esse negócio, porque isso aqui vai longe, né? Eu falei, você acha que vai demorar? Ele falou, ó, acho que vai demorar. Eu falei, puta, então eu vou alugar. Daí eu peguei e contratei um marceneiro mais barato que eu pesquisei, assim, pesquisei vários marceneiros, tinha marceneiro de 20 mil, pra colocar móveis planejados, assim, no quarto e na cozinha. Daí era 20 mil, 15 mil, 18 mil. Daí eu falei, não, até que eu achei um de, acho que foi 6 mil, 7 mil reais o marceneiro. Eu falei, é esse mesmo. Cara ruim pra caramba, muito ruim. Daí, tanto que eu lembro que as gavetas, tipo, na hora de abrir, não abriam, batiam uma nas portas, assim, foi um negócio bizarro, assim. Daí eu fui lá, falei, beleza, daí toda hora tinha que corrigir os erros do marceneiro. Eu falei, não tá. E aí, agora assim, tá tudo certo? Aí eu falei, não, não tá certo, cara, tem que consertar aqui, consertar ali e tal. E no final dos contos eu paguei barato mesmo, 7 mil, acho que no marceneiro, pra ele fazer os móveis planejados. Coloquei móvel pra alugar e aluguei, acho que por uns 700, 800 reais. Então, daí fiquei durante uns 2, 3 anos com o móvel alugado. Pagou rapidamente, né, esse investimento dos armários. E daí, quando finalmente a justiça, né, consegui que a Caixa pagasse os débitos de condomínio ali, daí já coloquei ele para venda e acabei até conseguindo uma permuta por ele, né? Peguei um apartamento melhor aqui lá em São José dos Campos e me desfiz dele. Daí só depois de 2020, quando eu voltei a trabalhar na startup, que eu falei, cara, agora que minha vida tá um pouco mais tranquila, não tá tão caótica aqui, apesar de, porque na startup eu estava trabalhando numa área que estava me permitindo, né, estudar, voltar a estudar mais, me dedicar tempo. Falei, daí foi lá, inclusive foi nessa época que eu conheci Smart, né, 2020. Então, daí eu peguei e entrei de cabeça novamente nos leilões, né? Comecei a estudar mais, né? A aprender conceitos que eu nunca nem tinha ouvido falar, que eu nem imaginava, né? Sobre financiamento mesmo e tudo mais, outros conceitos mais. Então, foi assim que eu comecei no mundo dos leilões. E deu lucro no final, né? Permutou e depois vendeu, ainda teve lucro, né, na operação. Ó, vou falar pra você, cara, que nas minhas contas eu fiquei próximo do 0 a 0. Mas por que foi importante? Inclusive foi, né, provavelmente foi minha pior arrematação. Porque depois disso, né, minhas arrematações todas começaram a ter lucro, né, daí com conhecimento e tudo mais. Mas ela foi importante para desbloquear esse medo. Então, assim, eu não tinha muito essa questão de medo, tanto que eu fui meio que sem muito conhecimento. Então, isso para mim nunca foi tanto problema. O que normalmente, conversando com as pessoas, né, a gente percebe que a maior dificuldade é ter essa coragem e essa iniciativa, né, mesmo, né, ousadia de começar no mundo dos negócios ali do leilão. Então, para mim, isso acabou não sendo um problema. A ousadia, essa determinação, a coragem não foi problema. O problema foi, na época, a falta de conhecimento mesmo, sabe? E daí eu falei assim, agora com conhecimento, então tudo tende a ser melhor. Daí, de 2020 para frente, com conhecimento, com teoria, daí eu comecei, né, juntando ali com a coragem, daí comecei a arrematar realmente em série, né? Hoje eu tô com mais de, acho que umas 140, 130 arrematações aí de imóveis da Caixa. Ó, legal demais aí, sua experiência mostra, né, que não pode desistir diante ali da primeira dificuldade. Teve uma arrematação difícil, né, complicada, a Caixa demorou 3 anos para pagar condomínio e você não desistiu e continuou ainda no propósito. Muita gente já teria desistido após essa arrematação e ia falar, leilão não presta, leilão não funciona, ou é máfia. Então, cara, superou a dificuldade e depois aí chegou aí ao sucesso, mais de 100 arrematações. E legal ver a evolução até da própria Caixa, né? Hoje, a galera reclama que a Caixa às vezes demora 3 meses para pagar o condomínio. Tem que voltar lá atrás, que ela demorava aí, 3 anos para pagar, demorava demais, tinha que entrar com ação e ela evoluiu demais aí. Então, legal demais a gente ver a evolução também aí dos órgãos públicos, né? Da Caixa aí, na verdade, entidade privada, né? Que presta aí esse serviço aí de finalidade pública, né? Financiamento habitacional. Então, legal demais. Então, galera, hoje, 3 meses não é tempo demais comparando com o que foi no passado.
É legal demais. Aí hoje tu tem muito sucesso em mais de 100 arrematações. Antes de a gente falar dessas agora de sucesso, quando você começou aí, você falou que pegou imóvel ali desocupado, né? Você tinha essa questão de imóveis ocupados? Esse era seu maior receio? Ou você tinha outros receios, de repente, com a dificuldade, a questão jurídica do imóvel? Comenta aí o que era o temor inicial para iniciar com o leilão. Legal. Num primeiro momento eu queria muito usar o FGTS mesmo, né? Que nem eu comentei. Deixa eu só fechar a janela, que fica meio. Ixi, acho que ficou melhor. No começo, eu queria realmente usar o FGTS, esse era um dos meus objetivos. É claro que iniciar no mundo dos leilões, mas tentar, na medida do possível, usar meu FGTS que estava parado. E daí, quando eu fui visitar os imóveis, alguns que eu tinha interesse, e o fato de realmente estar desocupado, ele me chamou muita atenção. Eu falei, vai facilitar as coisas, né? Porque eu nem sabia como desocupar, né? Nem pensava nisso. Então, num primeiro momento ali, quando eu olho para trás, sim, a desocupação era uma barreira para mim. Tanto que eu fui nesse por vários fatores, né? Ele ali eu encontrei meu mundo ideal mesmo. Quando eu falo desocupado, posso usar FGTS, lá em São José dos Campos, né? Numa região que eu conhecia. Então eu tentei juntar um pouco de tudo isso, né? Mas também os leilões dele eram muito menos concorridos. Então tinha uma oferta maior de opções que me atendessem. Se eu for procurar hoje aqui, um apartamento desocupado que eu consigo usar o FGTS aqui onde eu moro, talvez esteja um pouco mais difícil hoje em dia, né? Porque assim, né, o Pierre, né? A gente quer sempre procurar ali do lado de onde a gente tá. E nem sempre as melhores oportunidades estão do lado lá onde a gente tá, né? Então, para mim, olhando para trás, desocupação era para mim um ponto que me chamava atenção, mas depois, quando que passou a não ser, né? A partir do momento que eu comecei a perceber que as melhores oportunidades, inclusive, né, quando eu olho para trás, o Pierre, eu fiquei no 0 a 0, mas não foi por causa do condomínio que eu fiquei 0 a 0. Eu ficaria no 0 a 0 mesmo se o condomínio tivesse sido pago normalmente, Pierre, porque eu acreditava que o valor de avaliação da Caixa era o valor que o imóvel valia. E eu lembro até hoje, falava que valia 180 mil reais. Só que quando eu fui ver na prática, ele não valia 180 mil reais. Ele valia de 130 e 140. E eu investi, na época, quase isso. Entre armário, condomínio, tudo que eu gastei até chegar no investimento total foi quase 130 mil. Então, independente do condomínio, eu teria ficado no 0 a 0 de qualquer forma. Porque eu achava que eu ficava procurando ali o negócio perfeito. E eu falei, cara, então procurar só imóvel desocupado, talvez eu esteja, né, procurando ali uma agulha no palheiro, assim, né? Então, o que eu falei assim, quando eu comecei a entrar na Smart, eu comecei a perceber e falei, cara, não adianta eu olhar só para os desocupados, porque eles são uma fatia menor, né? São poucos imóveis, né, que estão desocupados, né, que estão nessa condição ótima. Então, eu preciso, na verdade, me desafiar mesmo. Vou ter que começar a aprender a pegar imóvel ocupado. Tanto que o segundo imóvel meu, que foi o primeiro pós-Smart, já estava ocupado. Foi lá em Caçapava, financiado, que eu não sabia que financiamento era melhor do que a vista. Daí eu fui lá e negociei a desocupação, então foi bem tranquilo. Nossa, não é tão difícil assim quanto eu imaginava, né? O terceiro estava ocupado também, que eu peguei com o Fernando. O quarto estava ocupado também, peguei com o Fernando. E dali pra frente, a grande maioria estava ocupado, na verdade. Então hoje, minha estatística é que 70% dos meus imóveis são ocupados, né? 30% eu consigo achar, né? A gente já consegue achar, né, imóveis desocupados, terrenos também, coisas do tipo. Mas a grande maioria dos casos são ocupados mesmo, então eu acabei percebendo que não adiantava ficar fugindo de certa maneira do problema. Se eu via aquilo como um negócio, sabia que era lucrativo, eu falei assim, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que entender como fazer para pegar esses melhores imóveis do mercado, que são a grande maioria deles estavam ocupados, e saber como trabalhar esse tipo de imóvel. Ó, legal demais aí. Então, aprendeu como fazer e replicou e hoje faz aí com muito sucesso. Falou da primeira aí que foi difícil. Agora eu vou pedir para você falar da melhor arrematação que você fez, aquela que te deu mais lucro com a maior facilidade do mundo, aquela mais tranquila assim que não deu praticamente trabalho algum, e tudo saiu certinho e te deu um baita de um lucro. Qual foi essa arrematação que você fez? Você fez mais de 100 aí, então tem muita história para contar, não vai dar para gente falar todas aqui, então vamos pegar, já falamos da primeira aí que deu trabalho, não deu praticamente lucro, e agora vamos falar a que deu o maior resultado. Ó, eu tenho algumas da cabeça aqui que foram ótimas, assim, negócios incríveis. Um deles, por incrível que pareça, assim, é recente também, né? Não por incrível que pareça, é porque às vezes as pessoas acham que não tem bons negócios mais pra fazer. Então, eu, junto com os sócios, a gente comprou um terreno lá no Piauí, agora em junho, finalzinho de junho, quase julho, junho pra julho, recentemente. Pagamos 30 mil reais no terreno, Pierre, 2.800 metros quadrados, no interior do Piauí, daí pagamos 30 mil.
Eu, o Danilo, o Caê e o outro nosso sócio, esqueci agora o outro sócio nosso. Então, 4 pessoas, então. 4 pessoas. É Daí, 7.500 aí para cada um. R$ 1.500 para cada um. Daí fomos lá no processo de registro, né, de documentação do imóvel. Teve um momento que para pagar o imposto do ITBI, né, o imposto para a prefeitura, era exigido que o engenheiro fosse no terreno, medisse, né, o engenheiro da prefeitura foi lá, medisse para emitir essa guia de ITBI para a gente pagar o imposto. Nesse momento, o engenheiro foi lá, da prefeitura foi lá e o teoricamente proprietário não deixava o cara entrar lá para medir, né? Não sei o que lá, não vai deixar, não vai deixar. Daí, tipo, pô, mas, cara, o terreno é nosso, tal, a gente tá comprando, rematando. Ah, vamos negociar. Eu gosto desse terreno, eu quero comprar ele de vocês, né? Daí foi que a gente começou a negociar com o rapaz, que era inclusive candidato a prefeitura, vereador lá na cidade. Daí foi. O cara começou a enrolar a gente falou, vamos ligar pro ex-proprietário, o ex do ex-proprietário, antes dois proprietários anteriores. Daí ele foi lá conversando com o Leonardo, né, que era o ex-proprietário, e falou, não, cara, não é esse terreno aí não. É nessa rua, mas não é esse terreno que vocês estão olhando. Daí ele falou, então onde que é o terreno? Daí ele falou, não, é mais pra dentro, é mais perto do centro. Ele falou, opa, que bom, né? Daí chegou lá, Pierre, era um terreno, 2.800 metros quadrados, bem na parte urbana mesmo da cidade. E essa daí já era um pouco mais afastado, ou seja, a gente percebeu que o nosso terreno era mais valorizado. Daí a gente falou, não, obrigado aí, qual que é o nome do cara? Feitosa. Obrigado, Nem o fiscal Feitosa. da prefeitura sabia o local certo do Não, imóvel? não, ele não sabia porque ele estava seguindo os Endereço documentos que a daqui. gente tinha. O endereço que a gente passou para ele. O endereço não. A localização que a gente passou pra gente e que a Caixa tinha mandado pra gente. Então a Caixa também já era a localização errada que a própria Caixa não passou pra gente. Daí, beleza, daí a gente falou, não, Feitosa, obrigado aí, não é esse terreno, não, é outro. Ele falou, não, mas esse? Pô, esse terreno eu também quero. Daí ele falou, beleza, e aí, Feitosa, quanto você paga? A gente falou, pô, eu te vendo por 200 mil, né? A gente acertou alto. Daí foi, não, eu pago 90 mil. Daí chegou em 125 mil, PR. Então o terreno que a gente comprou agora em junho, julho, 30 mil reais. por 30 mil, ele acabou de comprar pra gente por 125. No dia, a gente fez um contrato, um compromisso de compromisso. Ele já deu 60 mil reais de adiantamento pra gente, ou seja, já pagou a arrematação, documentação e já sobrou lucro. Em 4 meses, a gente fez 85 mil de lucro, quase 300%, cara, em 4 meses. Caraca! E nem vocês sabiam onde era o imóvel de fato, né? Foi isso Não, a mesmo? gente não sabia. A informação estava errada no site da Caixa, porque acontece às vezes. Não é um negócio comum, assim, o tempo inteiro, mas acontece às vezes da Caixa colocar. Ela colocou uma foto do terreno que ela colocou, era esse que o tal do Feitosa era dono mesmo, daquela região. E daí, mas no final das contas era um terreno melhor do que estava lá. Então essa, tipo, é uma arrematação recente, né? Pra quem acha que o negócio tá muito ruim, que tá concorrido, tá saturado e tudo mais. Pô, tem 28 mil imóveis no site da Caixa disponíveis hoje. Então a gente foi lá, garimpou esse, conseguiu, arrematou e acabou de fazer 300% em 4 meses, cara. Comprou um terreno por 30 mil, vendeu por 125 mil. Aí, fantástico aí, um resultado aí, ó. Já compensou lá a primeira arrematação que ficou no 0 a 0 aí, essa aí já compensou. Legal demais. Tu falou que teve mais outros casos aí também parecidos assim, de excelentes oportunidades? Sim, o segundo caso que eu mencionaria foi de uma casa que eu comprei em Teresina, lá no Piauí também, ó, coincidência. Lá no Teresina e no Piauí. Compramos a Ó, casa. ó, Piauí, ó, já falou 2 vezes aí no Piauí, a galera que só fica olhando imóvel em grandes capitais, grandes centros, olha a dica boa aí, ó, muito dinheiro na mesa em estados que não tem tanta procura, né? Exatamente. Então eu fui lá, comprei esse caso o ano passado, no Piauí, pagamos 75 mil reais, tá? Que é uma casa bem grande. Pagamos 70 ou 75 mil reais, tô tentando lembrar de cabeça aqui. Financiado, o que eu quero dizer? A gente deu 3.500 reais de entrada e financiamos o restante, os outros 70, 65, 70 mil reais lá de financiamento. Daí compramos a casa, daí comprou eu e a Janaína, né, da Smart. Daí eu falei, Jana, eu tô sem tempo aqui pra cuidar, você negocia lá com esse proprietário, por favor. Daí ela pegou pra negociar. Daí ela pegou e falou, agora, pô, tá um pouco difícil aqui, dá uma força aí. Daí ficou nós dois negociando basicamente com o Belalto. O nome do rapaz era Belalto. Lembro até hoje. E daí falou assim, Belalto, pô, tá, tem que desocupar, compramos um imóvel. Não, pô, tô morando aqui, já fiz umas melhorias e tal. E mandou umas fotos pra gente. Daí falou assim, eu quero recomprar. Então tá bom, quanto que você vende aí? Falou assim, 250 mil. A gente fez uma análise lá que valia 250 mil a casa, cara. Pagamos 70 mil financiado, só deu 3 mil e pouco reais de entrada. E a gente não tinha nem começado a pagar o financiamento. Então não tinha praticamente não tirado nenhum dinheiro do bolso. Daí foi, a gente fechou em 210 mil a compra do imóvel em 5 parcelas, cara. Em 5 parcelas de 20 e poucos mil reais lá, acho que não, como que era? Não, ele deu 70 mil de entrada. Eu falei assim, não, eu quero uma entrada. Daí o que a gente fez, Pierre? Eu falei assim, vou pedir uma entrada que paga o valor da arrematação, que quita toda a arrematação.
que eram 70 mil reais mais ou menos. A gente assinou um compromisso de compra e venda, ele foi lá, deu uma entrada que quitou a nossa arrematação, ou seja, a gente nem chegou a praticamente tirar dinheiro do bolso, já quitou a arrematação, e depois ele ainda deu mais 5 parcelas de 27 mil, se eu não estou enganado, tem que fazer as contas certinho. Ou seja, eu comprei o imóvel, nem cheguei a documentar, não cheguei nem a pagar ele direito, ele já quitou com a entrada pra gente, né? O próprio morador quitou a entrada pra gente, ou seja, já tipo, tirei zero dinheiro do bolso, e dali pra frente tive 5 parcelas de 27 mil de lucro. Ou seja, meu lucro foi isso, 5 parcelas de 27 mil praticamente desde que a gente arrematou, praticamente desde o dia que a gente arrematou. Então eu não consigo nem calcular direito esse ROI, né? Porque a gente não tirou dinheiro do bolso e ganhou 5 parcelas de 27 mil. Rapaz, é legal demais ver esses casos aí de sucesso, né? Eu lembro também que você postou no seu perfil lá de uma casa no Rio, que você comprou uma casa que... São João do Meriti. São João do Meriti. Comenta dessa aí que foi um lucro legal, é uma situação legal, né? Também, ó. Essa daí a gente pagou R$12.500 na casa lá em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. R$12.500 aí na casa, hein, galera? Daí o que acontecia? Porque ela era uma casa feia, na foto ela era feia mesmo, o bairro também não era dos melhores. Daí a gente pegou, garimpei essa oportunidade, levei para os sócios, né, nosso lá do Rio de Janeiro, falou, ó, galera, tem uma oportunidade interessante aqui, ó, R$12.500 é muito barato, vamos dar uma olhada? Vamos. Daí o Félix foi lá, a gente tava com uma certa dificuldade de encontrar o imóvel mesmo, porque num site tinha uma foto e o endereço não batia com a foto do imóvel. Daí ficou confuso, tá? Daí a gente falou, cara, o que a gente sabe aqui com arrematante experiente, a gente sabe que o que é mais importante é o endereço que está na matrícula. Se a Caixa, em alguns momentos, ela vai errar a foto do imóvel, como eu já mencionei. Se a foto do imóvel não estiver correta, o que você está levando quando você compra o imóvel da Caixa é o que está na matrícula lá no site. Então, deixa eu olhar aqui. Eu olhei a matrícula e tal, fomos na prefeitura, pedimos a planta de loteamento da região daquele bairro, onde a gente sabia que estava o imóvel, e começamos a falar assim, não, essa é a rua e esse é o endereço. Tá confuso aqui no Google, o Google estava desatualizado em relação também às ruas reais, para piorar, né? O Google falava que era uma coisa, era outra e tal. Daí o que aconteceu? Lá na prefeitura a gente conseguiu a planta de loteamento dessa região, daí eu comecei a olhar as ruas certinho, e teve atualizações depois do endereço também. Daí a gente pegou, depois de muita minúcia ali, detalhes, ali, comparando matrícula com Google, com planta de loteamento, a gente chegou e falou, não, é essa casa aqui, é certeza que é essa casa. Daí o Félix foi lá, bateu na casa, falou assim, ó, aqui e tal, Félix tal, ele comprou esse imóvel no leilão e tal, e a pessoa tentou despistar. Não é aqui, não sei o que lá, blá, 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 blá. Até que o Félix falou, não, tá aqui, ó, mostrou o mapa de loteamento, matrícula, não sei o que lá, e a pessoa, não, tá bom, vai, é esse imóvel mesmo. Porque a própria pessoa que morava lá sabia que tinha uma certa confusão de qual que era o endereço correto, e ao que parece, alguma pessoa já tinha batido ela antes pra ver se era aquela casa, e ela despistou, não é essa casa aqui não, é aquela outra lá da esquina, e ficava um negócio meio confuso, sabe? Acabou que a casa tinha uma piscina, era uma casa assim, eram duas casas no mesmo terreno. Andar de baixo era essa casa que a gente deu lance, andar de cima era uma outra casa. E o andar de baixo que a gente deu proposta, tinha churrasqueira e uma piscina, cara. Uma casa com piscina, churrasqueira, eram dois quartos por R$12.500. Daí a gente falou, não teve dúvida, a gente foi lá, comprou, a gente deu uma boa ajuda financeira pra pessoa sair, ajudou, pagou quase 1 ano de aluguel assim pra pessoa. Daí pegamos a casa, reformamos. Quando fizemos anúncio no Instagram, Facebook, vendemos a casa por R$250 mil. Eu tô tentando lembrar aqui quando a gente vendeu. Eu acho que foi 250 mil, cara. Então a gente pagou 12 mil, reformou, desocupou rapidinho. Acho que foi questão de uns 8 meses, assim, Pierre. Acho que no máximo uns 8 meses foi feita toda essa operação até receber o dinheiro. E fizemos ali, cara. É claro que a gente não recebeu 100% do dinheiro, que tem que pagar corretor, tem que pagar imposto de renda, a gente deu um desconto também na própria entrada, que o comprador não tinha entrada para dar, a gente abriu mão da entrada, mas a operação toda deu uns 500% de retorno em, tipo, 6, 8 meses, que eu não tô lembrando de cabeça. Olha aí, ó, R$12.500, comprou imóvel e vendeu aí, tendo aí 500% de retorno. Então, ó, e não é o primeiro caso, já falou aqui vários casos aí de alto retorno com imóveis populares, então não precisa ter muito dinheiro. Tem que ter ali habilidade, né? Pesquisar, tá sempre garimpando, né? Ter a vontade. Então dá para fazer. Tem muita coisa aí boa que tá passando, que o nego não vê, que é tanto imóvel que é impossível de olhar tudo. Legal demais aqui, falamos aqui de 3 casos sensacionais. Falamos do primeiro caso ali, que foi o teu início, né? Que não foi tão legal, porque você não tinha experiência, mas hoje já tá aí, ó, tendo muito resultado de excelência, mais de 100 arrematações.
Mas fala um pouquinho aqui do que a galera que está começando tem muito receio, que é a ocupação. Como é que, em geral, né, a média de imóveis que você remata, o que está ocupado, o que está desocupado, e como é que se dá essa desocupação amigável, e pode pegar um caso aí mais de treta mesmo, né? Que não vamos falar só das coisas tranquilas, assim, um caso mais polêmico de desocupação que tu teve aí, para a galera ver e saber que no final aí dá certo, né? Sim, claro. Bom, que nem eu comentei, mais ou menos hoje, na minha estatística dos meus imóveis próprios, 30% dos imóveis que eu comprei até hoje estavam desocupados, 30%. Então, vamos lá, se eu tenho, vamos falar que eu tenho 100 imóveis. Dos 100 imóveis, 30 desocupados e 70 imóveis ocupados. Desses 70 imóveis ocupados, aproximadamente uns 60 eu consigo fazer ou uma revenda, algum caso que eu já comentei de 2 casos aqui de revenda para o próprio ocupante, que foi, ocupante não, né, o caso do Teresina nem era ocupante, né, o próprio cara lá que já era dono de outro terreno comprou meu terreno, então nem precisei procurar muito o comprador. E o de São João, o de Teresina, eu vendi pro próprio cara que estava morando lá. Então, 60 dos meus 70 imóveis aí que eu peguei ocupados, ou ocupei amigavelmente, que eu quero dizer o quê? Eu fiz algum tipo de negociação, pago um aluguel, pago a mudança, coisas do tipo, dá um dinheiro para a pessoa sair, ou eu revendi para essa própria pessoa que morava lá, ou para ela ou para alguém da família. Então, dos meus 100 casos, aproximadamente 10% deles, eu tive que entrar com ação judicial para desocupar a pessoa, porque ou a pessoa não quis falar comigo, ou a pessoa não aceitou meus termos de desocupação amigável, pediu um dinheiro alto demais, muito além do que valia ali a situação. Então, ou a pessoa era qualquer que seja essa situação, a pessoa não aceitou. Daí dessas 10 ações judiciais que eu entrei, mais ou menos metade delas, ou seja, 5 dessas 10, a pessoa só deu entrar com a ação judicial, Pierre, a pessoa já assustava, porque eu entrava com a ação e mandava para ela, ó, entrei com a ação. Você prefere mesmo ficar aí, né, sendo a pessoa valente, né, pô, intransigente, não quer conversar? Porque assim, eu vou ter a posse do imóvel. Eu falo para a pessoa na boa, eu falo assim, ó, você querendo ou não, eu vou ter a posse. A minha dúvida é, você quer sair amigavelmente ou você quer ser despejado? É só essa a minha dúvida. Se você quiser sair amigavelmente, te dou aqui um dinheiro para acelerar o processo, porque para mim vai ser bom. Para mim não é bom ficar 8, 6, 7, 8 meses esperando você sair ou a justiça te tirar. Para mim, o ideal é que você saia rápido, mesmo que eu tenha que te dar um dinheiro, para eu poder reformar mais rápido, colocar a venda mais rápido, ter o dinheiro no bolso mais rápido e multiplicar os imóveis. Transformar um imóvel em 2, 2 em 4, 4 em 8, né? Multiplicar o patrimônio. Então, eu sempre falo assim para a pessoa, o ideal para as duas partes é a desocupação amigável, porque se for para a justiça, né? Quando vai para a justiça, eu já estou investindo, né? Pago advogado, pago custos judiciais. Então, eu prefiro que você saia na boa, porque senão eu vou ter que gastar o dinheiro que eu te ajudaria com a justiça. E daí, daqui a pouco, a justiça vai querer te despejar, você vai voltar para mim querendo uma ajuda e eu vou ter que te oferecer menos dinheiro do que eu te ofereci no passado, porque eu já investi muito dinheiro nessa ação judicial. Então, metade das pessoas que eu entro em ação judicial, elas já saem só pelo fato de eu entrar com a ação. Então, hoje, eu tô com uma média aí de 5% total assim, dos meus casos e que efetivamente vai até o fim. Que a justiça vai lá, toma decisão, o oficial de justiça bate na porta da pessoa, dá ali, notifica que ela vai ser despejada se ela não sair na boa. Se ela não sair, continuar não saindo, a gente ainda pede na ação judicial o uso de força policial e tudo mais, se necessário. O oficial de justiça volta lá com polícia e tudo mais e despeja a pessoa. Da pessoa sai sem nada, basicamente. Então, quando eu olho dos meus 100 casos, 30% desocupado, 60% eu ou negocia a negociação, faço uma negociação de desocupação amigável ou revenda, 5% eu entro com a ação judicial e a pessoa acaba saindo antes mesmo da ação judicial terminar, e só 5% vai até o fim mesmo, vai até o fim mesmo de o oficial de justiça precisar ir lá e despejar a pessoa. E desses casos todos aí, comenta aí o que deu mais trabalho para ter a desocupação, aquele que teve mais treta, resistência, mas que no final deu certo. Alguns casos também, né? Porque não foram muitos que teve esse caso de desocupação amigável. Tem muita gente que fala que não vai sair, ó. Teve o caso meu lá do Pará. Qual que é o nome do rapaz? Que tô tentando lembrar o nome dele. Era um nome difícil, esqueci agora o nome dele. Mas enfim, a gente. No primeiro momento eu fiz o contato com ele, falei assim, esqueci mesmo o nome do rapaz, ele era dono de uma avícola. Enfim, eu falei assim, rapaz, eu vou chamar aqui de João, que eu não lembro o nome dele. Ô João, tudo bem? Aqui é o Guaraci e tal. A gente acabou de arrematar a sua casa em leilão, né? Leilão da Caixa. O senhor tá ciente que a sua casa foi a leilão? Dele, não, tô sabendo, isso aqui lá, bababá. Mas essa casa, na verdade, não tava no nome dele. O que aconteceu?
a casa que pertencia a uma outra pessoa que já sabia que estava perdendo o imóvel, sabe? O que a pessoa fez? Pô, já vou perder esse imóvel e tal, os caras vão vir aqui. Eles venderam no contrato de gaveta para esse cara, que eu não lembro o nome dele, vou chamar de João. Daí o João, se eu não tô enganado, ele deu uma moto e mais acho que 4 mil reais ali para pegar a casa. Só que a casa já estava meio deteriorada, assim, já estava sem janela, o cara já tinha arrancado umas partes da casa, então esse cara que comprou, o João, ele pegou a casa pela moto, mais uns 3 mil reais, e ele teve que reformar a casa, assim, sabe? Para deixar ela em condições de habitação. Daí, quando eu apareci lá, ele falou: Não, não tem problema, já sei, né? Eu comprei aqui no contrato de gaveta e tal. Eu sabia que talvez um dia poderia dar esse problema, eu tava até ciente, e ele já tava morando nessa situação há uns 4 anos já, tá? Sabe, PR? Então, daí ele falou assim: Beleza, só se você me pagar o que eu investi na casa e tá tudo certo, eu saio. Ele falou assim: Tá bom, quanto você quer pra sair? Ele falou: 60 mil. Eu falei: 60 mil? Tá maluco? Essa casa aqui eu vou vender por 90 mil. Eu tinha pago nela 22 mil, Pierre. Paguei 18 mil. Paguei 18 mil. Eu e Ronaldo. Que a gente comprou, eu e Ronaldo. Daí a gente pagou 18 mil na casa. Falei, não tem como, né? Esse valor é o valor que eu vou praticamente vender a casa. Não, pode baixar esse valor aí. Quanto que você gastou efetivamente? Falei, não, paguei 6 mil nisso, mais 3 mil, mais a moto, não sei o quê. Gastei mais uns 15 mil de reforma, 20 mil. Falei, então não é 60 mil. Falei, não, tá, tô tentando pelo menos recuperar, não saindo prejuízo. Falei, cara, prejuízo você não vai sair. Você já tá 4 anos sem pagar aluguel, você pegou uma casa que nem é sua. Daí foi que ele falou assim, daí ele começou a engrossar a negociação. O PR falou, não vou sair, não vou. Eu peguei e ofereci pra ele 5 mil. Falei, não, eu te dou 5 mil. Daí aí entra um aprendizado, assim, quando você oferece muito abaixo da expectativa, isso também atrapalha um pouco as negociações, sabe, o PR? Daí, em alguns momentos, pode atrapalhar. Tanto que ele falou assim, não, isso aí, ele ficou ofendido, ele basicamente ficou ofendido pela minha oferta e falou, não sei o que lá, eu não vou sair daqui nem a pau, e eu tenho os amigos do Comando Vermelho, que não sei o que lá, e se eu sair daqui, eu derrubo a casa com um trator antes de sair, que não sei o que lá. Falei, puta, beleza, então. Falou, então tá bom, você que sabe. Eu vou entrar na justiça com o senhor, contra o senhor, porque eu tenho direito de casa, só que sou proprietário, mandei a matrícula para ele, mandei no WhatsApp dele a matrícula, né, registrada no nosso nome, né, o imóvel. Daí, beleza. Entramos com a ação judicial, passou 5 meses, né, que será a decisão do juiz, tal, lá de despejo, deu 60 dias, 30 dias para ele sair, 60, não lembro. Daí ele pegou e me ligou de novo. Ele, agora sim, tudo bem? Então, aqui, não sei o que, João. Então, o oficial de justiça acabou de bater aqui na minha casa, falando que vai me despejar. Eu falei, não, eu falei pra você que ia acontecer. Ele falou, não, peraí, vamos negociar esse negócio aí. Então, pô, me paga um pouco mais aí, cara. Deu sair na boa, não sei o que, isso aqui lá. Daí a gente pegou, daí a gente voltou numa comunicação um pouco mais amigável dessa vez. Eu falei, não, cara, eu tô querendo te ajudar, tal. O que eu falei pra ele? Cara, você não quer ter, realmente, porque eu tinha oferecido pra ele, mas ele não aceitou de recomprar a casa. Dessa vez ele falou assim, tá bom, vai, deixa eu tentar recomprar a casa. Daí no nome dele não deu, porque ele tá com o nome sujo. Daí não rolava. Falei, não, pega algum parente seu. Daí ele mandou o contato do primo. O primo dele eu lembro o nome, que era Juliard, era um nome diferente. Falei, não, tenta aqui no Juliard. Tentei durante 2 meses fazer aprovar o financiamento no nome do primo dele. E não dava por causa das restrições também. E daí pagou as restrições e mesmo assim não consegui revender pro primo dele, o Pierre, por causa de rating. Aparecia lá que ele não tinha rating, né? O score suficiente para aprovar o financiamento. No final das contas, ele viu todo esse esforço da gente, né, manter ele na casa, revender para ele e tudo mais. Falou, não vai rolar no Juilliard mesmo, cara, não tem o que fazer, não tem que desocupar. Ele falou, agora, só me dá uma oferta melhor que eu saio na boa mesmo. Me faz uma oferta melhor que eu saio. Daí eu consegui convencer, né, o sócio lá, né, o Ronaldo. Daí a gente chegou em 10 mil reais e ele aceitou os 10 mil, beleza, saiu na boa. E ainda depois de sair, ele ainda mandou os possíveis compradores da casa para tentar ganhar uma comissão. Que eu falei que dava R$ 1.000 de comissão se ele me ajudasse a vender a casa. Então, esse é um caso de que a pessoa começa ali, fica irredutível, fala que vai destruir, que conhece o Comando Vermelho. E quem ali, de repente, não tá preparado, fica assustado e desiste. E ele falava assim, cara, desiste dessa, cara. Pede o cancelamento lá, por favor. Não se mete com isso não, cara. Vai te dar problema, não sei o que lá. Eu vou arranjar problema pra você. E no final das contas, em situações como essa, eu já enfrentei parecidas em outras arrematações também. Então, o que eu falo para as pessoas? Tem que manter a calma, tudo mais. Você é o dono do imóvel, você tem, né, propriedade, a propriedade é sua, você tem direitos, então calma. As pessoas realmente, em momentos de desespero, elas falam algumas coisas que não são reais, tentam te ameaçar. Então tem que ter uma certa calma, né, e paciência para essas situações. Legal demais aí. E é exatamente o que a gente faz. A gente nem tenta entrar em contato antes com o morador, como muita gente sugere, né? Porque, na maioria das vezes, esse morador ele pode tentar te convencer a não comprar o imóvel, falar um monte de coisas aí, como esse cara falou com o cara assim, depois de comprar, mas já tinha comprado. Então, se o cara, por exemplo, começa a falar um monte de coisa para você antes de você comprar, vai criar ali um obstáculo e você provavelmente vai desistir.
aí desistiu, perdeu o lucro. Então, depois que você arremata, você vai dar uma solução, vai desocupar o imóvel, então vai dar certo. Então, por isso que a gente fala, evitar fazer esse contato inicial com o morador, para evitar, e às vezes o cara vai te contar uma historinha triste, ou vai te ameaçar, e você vai desistir da arrematação. Então, assim, a gente já arrematou aqui de, pô, bandido, cara perigoso, cara não sei o quê, até porque a gente faz tudo à distância, a gente não vai no imóvel, a gente não pega na nossa cidade, a gente pega em outro lugar que a gente nem vai lá, então fica muito mais tranquilo. E exatamente essa questão de comprar imóvel onde a gente não mora, que dá certo, né? Não só onde a gente não mora, no Brasil inteiro. E tinha muita gente aqui, agora assim, perguntando como é que faz essa gestão documental, assinar contrato, registrar. Dá para fazer tudo à distância? 100%. O meu primeiro imóvel, né, que eu comentei lá de São José, eu fiz tudo presencialmente, até porque nem, né, faz tempo isso. Os primeiros 4 imóveis meus, eu fiz numa região que eu ia de carro, que eu fui de carro, né, que foi São Paulo, São José dos Campos e Caçapava. Depois do 5º imóvel em diante, que foi quando eu comprei o meu primeiro imóvel à distância, eu comprei lá em Campina Grande, na Paraíba, daí eu falei, não, eu quero experimentar, porque, pô, se eu aprender a arrematar à distância, eu vou ter simplesmente as 28 mil oportunidades de imóveis à venda no Brasil, eu vou ter a oportunidade de comprar. Eu não vou ter mais essa limitação, porque na verdade, acontece, quando eu lembro lá para trás, em 2020, 21 ali, o Pierre, eu lembro e falei assim, cara, mas eu ficava só procurando na região de São José dos Campos, ali, Caçapava, São Paulo, e chegou uma hora que começou a ter mais concorrência mesmo, né, mais disputa, porque são as regiões que realmente tem muitas pessoas interessadas, né, lugares, pô, bonitos, lugares legais, estruturados, não sei o quê. Então, eu falei assim, cara, e eu fui aumentando meu raio de atuação. Comecei até Caraguá, que era praia, comecei a falar de Campos do Jordão, Pindamonhangaba, daí comecei a aumentar. Quando eu vi, já tava com a região inteira do Vale do Paraíba, né, que é aquela região. E mesmo assim, eu falei, cara, não tá fácil. Taubaté, eu falei, cara, não tá fácil de achar oportunidades tão boas. E eu olhava lá, pô, no Pará, Nordeste, Centro-Oeste, sabe, com imóveis sendo vendidos muito baratos, cara, e com pouca gente interessada em comprar. Eu falei, não, então o esquema não é eu ficar evitando, é eu aprender a como arrematar a distância. Daí o que eu fiz? Comprei esse apartamento de Campina Grande, meio como se fosse um teste. Falei, não vou investir muito dinheiro, vou comprar como um teste, vou ver como que é. Peguei uma quantidade do meu patrimônio, né, de dinheiro, eu falei assim, isso aqui é fundo perdido. Se perder 100% não tem problema. Tipo assim, eu não vou morrer por isso. Não vai acabar com o meu futuro por conta disso. Fui lá e comprei um apartamento em Campina Grande por 12 mil reais. Beleza. Daí fui lá, mandei um motoboy, contratei um motoboy lá da cidade, o Ayrton, acho que é Ayrton ou Ailton, um desses dois lá, daí o cara me ajudou. Fui lá, bateu no prédio, e eu consegui falar com o síndico de lá, que eu não tô lembrando o nome do rapaz, que era um jornalista, inclusive, lembro dele. Ele era síndico, falou, tal, tô aqui a pedido do senhor Guaraci e tal, ele comprou esse imóvel, daí ele queria conversar com o senhor pode aqui trocar contatos com ele? Daí ele pegou e me mandou o contato do síndico. Daí eu fui lá e conversei com o síndico, aqui é o Guaraci, tudo bem? Acabei de arrematar o imóvel, o apartamento tal, no leilão da Caixa. Queria saber se você consegue me informar aí, quem que é a pessoa que tá ocupando, que tá morando e tal. Ele falou, não, Guaraci, tá desocupado, cara. A pessoa que tava lá morando saiu, porque depois que deu esse rolo com a Caixa, a pessoa pegou e foi embora. Falei, tá desocupado? Pô, legal, que bom, né? Daí fui lá, daí falou, você consegue me ajudar aí com pedreiros, contatos de pessoas que possam me ajudar a reformar? Tá? Ele falou, não, Guaraci, fica tranquilo, cara, eu te ajudo e tal. Me indicou pedreiro e ficou daí fui lá, ainda chamei um chaveiro e ele foi lá, o chaveiro, mandei o contato do chaveiro pro síndico, ele foi lá, trocou as chaves, deixou as novas chaves com o síndico, e o síndico pegou, me indicou o pedreiro, e na boa mesmo, cara, começou a me ajudar, cara, e eu falava assim, legal, cara, no final eu te dou uma gratificação. Ele falou, não, agora assim, fica tranquilo, cara, só meu interesse aqui é que pague o condomínio em dia, cara. Falei, beleza, fechou. Daí ele foi lá, me ajudou, a reforma era super simples, gastei só com pintura, troquei algumas cerâmicas que estavam fofas na sala, foi limpeza, assim, sabe, geral, e troquei acho que umas torneiras. Deu 2.200, 2.500 reais a reforma, Pierre. Então eu paguei 12 mil reais no apartamento, gastei uns 2.500 reais com reforma, mais a documentação ali saiu uns 3, 4 mil reais, e tava pagando os condomínios em dia. Então daí em 8 meses eu consegui vender esse apartamento à vista por 80 mil reais. Eu tava tentando vender ele financiado, né? Mas em 80 mil, em 8 meses eu consegui vender ele à vista. Então, o que acontece? Eu fiz tudo à distância, cara. Muito usando o Google, né? Descobri esse motoboy através do Google. O motoboy passou a ser meu ponto de contato ali, que eu nunca vi na vida. Se ele era gente boa, não era? Não sei dizer, cara. Mas ele, assim, pela forma como ele me recebeu, me ajudou, falei, esse cara parece ser de boa índole, né? Tá gente de boa fé, parece.
Daí eu comecei a usar. E daí, quando eu consegui o contato do síndico, o síndico também parece que estava agindo de boa fé. E também me ajudou. Tanto que eu dei R$ 1.000 para ele de comissão no final das contas pela ajuda. Então, a gente, né, não tem uma fórmula, um método, uma fórmula exata. O que eu sempre falo para as pessoas é, tem que primeiro partir de um ponto de você conseguir um ponto de contato naquela cidade. Pode ser um corretor, pode ser um motoboy, pode ser um pedreiro. O que é que você consiga de ponto de contato naquele local? E você essa pessoa vai te dando novos caminhos, vai conectando você com outras pessoas, e de repente essas novas pessoas que você conhecer, às vezes faz mais sentido, são mais relevantes no seu processo do que outras. Pô, eu consegui o contato do síndico. O síndico do prédio estava me ajudando, eu não precisava de mais ninguém. Toda vez que eu precisava mostrar um apartamento para alguém, o próprio síndico ia lá e morava. E ele morava no apartamento. Ele era jornalista, mas ele ficava todo dia à tarde. Ele trabalhava de manhã e ficava à tarde no condomínio. Então eu agendava as visitas para o período da tarde. Então, cara, parece ser um negócio muito difícil, impossível, mas a gente vai começando. Só quando você tá na prática mesmo que você aprende. Eu gosto de falar assim. Pô, carro. Se eu te der o manual do carro, você vai conseguir ler e sair dirigindo? Não vai, cara. E é a mesma coisa, não adianta a gente às vezes só fazer, ler o curso, ler teoria, ver isso, ver aquilo. Tem muita coisa que a gente vai ter que ser na prática mesmo ali para aprender. Você tem que estar vivenciando a situação para conseguir ampliar, né, e tirar alguns paradigmas, né, que a gente às vezes uns medos que a gente tem. E é muito mais fácil do que parece. É claro que por a gente estar lidando com pessoas, né, você está confiando em pessoas, em imóveis que você não está vendo, você não está tocando, você não tem alcance ali, às vezes acontece alguns probleminhas mesmo da pessoa tentar, fala que como pagou R$ 500, fala que pagou 500, mas na verdade pagou 100 e ganha R$ 400 de lucro ali numa ajuda, num pedreiro, num serviço, num material. E eu falando, tá tudo certo, a pessoa finge ali que tá sendo esperta, e no final das contas pra gente não faz tanta diferença. Pô, às vezes eu vou lucrar 40 mil. Tá bom, agora não vou mais lucrar 40 mil, vou lucrar 39. Tá tudo certo, a gente meio que fecha os olhos para algumas situações, mas o que importa é saber que na média, ou a grande maioria dos casos, dá uma lucratividade muito alta, as pessoas agem de boa fé, e um ou outro caso é praticamente irrisório o prejuízo, o problema que ela dá. Ó, legal demais, aí, mostrando, né, que dá para fazer tudo à distância. E sobre fazer à distância ainda, você pega muito imóvel bem distante em cidade pequena. Como é que você faz gestão específica de reforma? Às vezes você não conhece ninguém lá, não tem nenhum ponto de apoio. Como é que você vai contratar ali o profissional? Como é que você pega a indicação? Como é que você controla ali o desempenho, a execução dessa reforma? Se o cara está desviando o material, se não está? Como é que funciona isso para esses imóveis específicos de cidades distantes, cidades menores, que você não tem lá nenhum ponto de apoio? Beleza. Antes, não esquece de lembrar aqui, ó. Quem não conhece o perfil Guaracaixa, já segue o perfil Guaracaixa, que eu tô sempre falando de imóveis caixa, né? Guaracaixa. Então, sempre com bastante dicas, tutoriais, sugestões. Então, me segue aí que vocês vão aprender bastante. Voltando à questão, então, assim, reforma. Eu sempre gosto de fazer orçamento com pelo menos 3 pedreiros, tá? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi lá na Johnson Johnson, né? E que eu acho legal, da gente sempre fazer 3 orçamentos para tudo na vida. Pelo menos 3. E para cá eu não faço diferente. Por quê? Porque um cara vai falar para você que é 20 mil, outro vai falar que é 15 mil, outro vai falar que é 10 mil. E às vezes o cara de 10 mil não necessariamente é o pior. E não necessariamente o cara de 20 mil é o melhor. Então, eu sempre brinco que eu gosto de usar o momento de orçamentos como se fosse uma espécie de processo seletivo, sabe, Pierre? Por que é processo seletivo? Eu falava, tem um apartamento lá em Campina Grande, ele é o caso simples, mas se eu pegar uma casa que às vezes exige um pouco mais de conhecimento e reforma, eu falo assim, vai lá, tá aqui, ó, retira a chave com o vizinho lá e faz um orçamento para mim. E eu não falo, muitas vezes eu não falo assim, Pierre, o que é para reformar. Por quê? Porque eu espero que o pedreiro vai lá e ele identifique as coisas que precisam ser feitas. Por que eu faço isso, Pierre? Porque fazendo isso, eu consigo entender qual que é o grau de conhecimento do pedreiro. Porque às vezes um cara mais inexperiente, ele não vai conseguir identificar certas coisas que precisam ser feitas. E outro cara mais experiente não vai perceber, tipo, ó, a instalação elétrica não tá boa, o quadro do disjuntor precisa trocar o disjuntor. Ó, tá com problema de filtração, ó, tá com problema aqui de instalação elétrica, ó, tá com problema aqui de cerâmica fofa, ó, tá com problema no forro, tá com problema nas madeiras ali do telhado. E ele começa a olhar um monte de coisas. Então, com base nisso, desse próprio orçamento, eu já começo a avaliar qual que é o grau de conhecimento do pedreiro. Eu fui lá ver se o cara é bom, se não é, se ele é meio detalhista e tal, se ele tem boa capacidade de comunicação. Porque se a gente está falando que a gente vai fazer tudo à distância, a comunicação é muito importante. O que eu quero dizer? Pô, às vezes tem pedreiros que são analfabetos, cara. Tem pedreiros que não sabem
que não sabe se comunicar direito, não sabe mandar um áudio, não sabe escrever, não sabe expressar a própria opinião dele, não sabe expressar o problema que ele identificou no imóvel e que você precisa ajudar ele a resolver. Então, cara, eu gosto de pegar pedreiros não só pelo preço, mas pela capacidade também de comunicação. Então, eu uso o momento do orçamento como um processo seletivo. Uma vez que eu defini lá, escolhi qual que é o pedreiro que me agradou mais, eu começo a negociar valores, forma de pagamento e o tempo de execução. Daí eu vou lá e faço um contrato com eles. Eu faço um contrato de prestação de serviço. Coloco meus dados, os dados deles, mando por assinatura digital, né? Essas plataformas tipo ZapSign, ClickSign, que são de graça. Pego o e-mail dele, que ele vai lá, clica e assina digitalmente mesmo. E já cria um compromisso maior também. Às vezes eu dou uma entrada, às vezes não. Eu tento sempre evitar o máximo da entrada, porque você não sabe, de repente, se o cara, né, vai agir de má fé com você. Mas em média ali dou 15, 20, 25% de entrada antes de começar a obra. Daí eu vou pagando à medida que a obra vai avançando. Eu peço para ele me mandar fotos, vídeos pelo WhatsApp. A gente meio que eu tento combinar com ele, tipo, você vai começar por o quê? Fala, vou começar construindo o muro. Fala, quanto tempo construir o muro? Uma semana. Fala, então primeira semana construir o muro? Primeira semana construir o muro. No final da primeira semana, eu falei, me manda as fotos aí. Se o cara fez metade do muro, eu falei assim, não, cara, então eu vou te dar metade do que a gente combinou. Então, só que essas coisas têm que ser muito bem conversadas antes. Porque pedreiro, cara, querendo ou não, ele tá ali com as suas chaves do seu imóvel, cara. Ele tá ali com o seu bem, né? Com o seu patrimônio ali, irmão. Você tem que tomar muito cuidado. Dependendo do cara, eu sempre vou tentando negociar o melhor, assim, para um cara não me passar a perna, mas também não ceder tão fácil. Eu falo, não, pô, mas, pô, a gente falou que ia. Você falou que ia avançar tanto, não avançou quase nada, cara. Não, vamos negociar melhor esse negócio. Me ajuda aí, cara, me ajuda que eu te ajudo. Então, tem que ter um certo jogo de cintura para esses momentos. Então, eu faço contrato com o pedreiro para dar um pouquinho mais de garantias à negociação. Eu pago conforme a evolução da obra, peço fotos e vídeos da evolução do negócio. E eu também, geralmente, quando eu tenho um outro contato, eu peço para essa outra pessoa, digamos, um vizinho, um corretor, uma pessoa que tenha chaves também, para ele de vez em quando ver se está realmente rolando a obra. E o que eu faço com relação à reforma em materiais, roubo, essas coisas? Eu mesmo, muitos momentos, eu que fazia o orçamento direto com o depósito de material de construção. E ia mandando, né, tipo assim, gradualmente. Porque uma coisa que eu percebia é que se você comprava um volume muito grande de materiais, tinha muitas chances de sobrar material no final da reforma. Daí eu falava assim, ele fala assim, eu quero 2.000 tijolos e 30 sacos de cimento. Fala, tá bom, eu vou comprar 1.000 tijolos, tá aqui, ó. Daí vai lá retirando aos poucos, ou deixa ali no quintal, deixa no vizinho para ninguém roubar. Pega aqui, ó, 10 sacos de cimento, vai trabalhando. Quando precisar de mais, você me avisa, com pelo menos uns 2 dias de antecedência, quando você vê que já tá acabando, que eu vou lá e mando entregar mais, que eu compro mais. E dessa forma comecei a perceber que funciona melhor também, sabe, Pierre? E com certeza nesses momentos, já deve ter cara que pede um pouco a mais, leva para ele, tipo, sei lá, não sei se cimento, ou qualquer tipo de material, uma argamassa, coisa do tipo, às vezes ele pode estar levando para ele um pouco. Mas é o que eu falo. Pô, se a gente ficar assim, olhando o detalhe do detalhe do detalhe, você fica meio estressado, você fica desconfiando, você cria uma relação ruim com o pedreiro de desconfiar dele, e os caras percebem que você tá lá fazendo perguntas, que você tá desconfiando que o cara tá roubando. E o cara pode ir lá, ficar puto e falar assim, não, com você eu não trabalho mais, tal, e larga a obra no meio. Então você tem que ter muito jogo de cintura para esse tipo de situação. Não vale a pena estressar, né? O cara tá desviando ali uma vez ou outra um negócio de valor baixo que, como tu falou, né? No final da obra, em vez de dar 40 da venda, 40 mil de lucro, dá 39 mil. Muda alguma coisa para você? Não muda nada. Então, assim, se tá dando certo, né? Não vai se preocupar também com detalhezinhos demais, tu tem que ver a operação como um todo. Exato. Então, legal demais essa questão que muita gente aqui, Guaraci, perguntando como é que você acha esses imóveis, onde você acha, e fale também um pouquinho aqui sobre garimpagem, né? Como é que você garimpa esses imóveis? Tem uma frequência? Tem ali alguma técnica nesse garimpo, né? Algum tipo de filtragem especial? Como é que você faz para garimpar e encontrar essas oportunidades aí? Como você falou que várias oportunidades que você arrematou aí, teve lucros fantásticos, gastando pouco, né? Na arrematação. Exatamente. Eu uso o site da smartleilõescaixa.com.br. Por quê? Porque lá no site, o smartleilõescaixa.com.br, você tem duas formas de pesquisar imóvel. Bom, para quem já pesquisou um imóvel da Caixa, sabe que o próprio site da Caixa ele é muito ruim. Ele é muito ruim de pesquisa. Quem já teve essa oportunidade, vai lá. Não precisa, tem a sua própria conclusão. Digita aí, coloca no Google, venda imóveis Caixa. Entra no site da Caixa e tenta pesquisar o imóvel lá. Vocês vão perceber que é bem difícil, bem ruim de pesquisar lá. Então, o que eu faço? Eu entro no site da Smart, Leilões Caixa, e lá você consegue pesquisar de duas formas, Pierre. Tanto no próprio site, como se fosse um marketplace mesmo, você vai lá ver a foto do imóvel, ver quanto que ele custa, tal, qual que é o valor de desconto, você clica e entra no anúncio, cria filtros, né, o Pierre, cria filtros de modalidade, de forma de pagamento, valores, desconto, localização.
Então você pode filtrar dessa forma, que eu uso bastante. Uma outra forma de você filtrar, de você pesquisar, é que lá no próprio site, lá na parte lá de cima, tem faço download da planilha, né? Pesquisar através de planilha de Excel, né? Que eu acho que também quando eu quero pesquisar em volume, né? Às vezes a planilha eu acho um pouco prático também. Acho que é prático, né? Para pesquisar. Quando eu quero pesquisar tipo 20, 30 imóveis numa mesma cidade, eu baixo lá a planilha e faço meus filtros, porque ela baixa a planilha inteira do Brasil. E ela é atualizada 2 vezes por dia. Então ela está sempre muito atualizada. Você baixa lá, vai ter 20, 25, 30 mil imóveis lá. Daí você vai fazendo os filtros. Eu coloco um filtro e filtro lá por estado, por região, como eu falei, modalidade, forma de pagamento. E já vem o link do imóvel do link da Caixa, o que é muito prático. Então, tem essas duas formas de garimpar. Tanto direto no site, com as imagens, é até mais fácil, né, de certa forma. Mas quando você, de repente, tem muita gente, e eu sou um deles, que gosta muito de usar Excel. Então, eu gosto de baixar o Excel também da planilha, lá no site, e daí fazer os filtros que eu gosto ali, né, de ordenação, ordenando mais caro com mais barato com mais caro, do maior com menor desconto. Então, eu gosto de precisar dessas duas formas. Vou lá, clico no anúncio e começo a analisar. Analisar o quê? Analiso a localização, analiso a própria matrícula do imóvel, que é a documentação do imóvel, já está lá disponível no site da Caixa. Eu clico e baixo, eu vejo se o imóvel está regularizado, se teve a consolidação da propriedade, vejo se o endereço bate com o endereço da Caixa. Muitas vezes tem o nome do condomínio quando é condomínio, tem informações lá relevantes, sabe? Tem muita informação muito relevante na matrícula que eu uso para fazer minhas pesquisas. Então é isso que eu faço, assim. Sobre a frequência de garimpagem, né? Tem gente que garimpa uma vez na semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias. Como é que é para leilão da Caixa a frequência necessária para você não deixar passar a oportunidade? Como é que você garimpa? Com que frequência? Com que regularidade? Ó, vamos lá. Sendo bem honesto, que o ano passado, que foi o ano que eu mais arrematei imóveis, eu garimpava todo dia. O ano passado eu entrava no site da Caixa todo dia real, assim, para todo dia. Por quê? Então, todo dia tem imóvel novo entrando ali no site da Caixa. Porque todo dia tem imóvel entrando e saindo. Porque o que eu quero dizer? A Caixa tem uma modalidade da Caixa que chama venda online. O que é venda online? A Caixa pega os imóveis que não foram vendidos nos leilões e ela vai lá e coloca uma contagem regressiva. Ó, esse imóvel aqui, ó, ele tem uma contagem regressiva de 4 dias. Em 4 dias vai zerar o cronômetro e a melhor oferta vai levar. Então, só que o tempo inteiro, todos os dias, está entrando imóveis de venda online, que tem esse cronômetro de 4 dias. Então, tem de segunda a segunda, todo dia tem imóveis sendo leiloados pela Caixa. Então, se você pesquisar uma vez por semana, tem imóvel que você não vai nem ver ele entrando e nem saindo. Ele entrou e saiu e você nem viu. Então, porque a frequência de pesquisa para imóveis da Caixa, ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo, muito mesmo. Agora sim, é muito comum o pessoal falar isso. Você fica falando aí que compra imóveis com 80% de desconto, 70%, 50%, 90% de desconto, e eu nunca vejo, nunca achei. Cara, depende. Se você procurar pouco, você não vai achar mesmo, não. Eu falo que é a mesma coisa. A Caixa é uma empresa como qualquer outra. Você vai no shopping, tem promoção todo dia no shopping? Não tem promoção todo dia no shopping. Cara, eles fazem uma promoção de vez em quando, tal. Fazem uma oferta, né? Um feirão, né? Vou falar alguma coisa do tipo. E na Caixa é o mesmo. De vez em quando não tem boas oportunidades. Mas se você tá ali pesquisando com recorrência, com frequência, você vai estar à frente da grande maioria que não faz isso, que não tem consistência, que não tem disciplina para entrar todo dia e pesquisar. Então, a consistência, persistência, né, disciplina de entrar com bastante frequência no site da Caixa, ela é tão importante quanto manjar, quanto entender e quanto aprender sobre imóveis de leilão. Ó, legal demais aí, live sensacional com o Guará. Quem não segue ainda, é só clicar aqui do lado, ó, nesse pontinho ali, vai aparecer o perfil dele, vai lá e segue. Ele tem conteúdo diário de leilões aí dos imóveis da Caixa, um perfil fantástico. Faz live também, né? Toda segunda-feira, 20 horas. Então siga lá, Guará Caixa, que conteúdo de qualidade, é o melhor rematante de caixa, de imóveis da Caixa, e especificamente de imóveis populares, não tem igual. Muito conteúdo, muita experiência, são mais de 100 arrematações. A gente viu aqui várias histórias que ele contou, então tem bastante experiência. É difícil acontecer algo que ele já não passou, em mais de 100 imóveis. Legal demais. Guará, queria agradecer aqui sua participação e já deixo aqui aberto para você fazer suas considerações finais. É isso aí. Bom, como você mesmo já mencionou, toda segunda-feira eu faço live, né, com a minha live própria, toda segunda-feira, 8 horas da noite. De quinta-feira a gente tem essas lives também com a Smart Cash, né, então normalmente a gente faz a meio-dia e 37, hoje excepcionalmente fizemos às 7h04 da manhã, mas toda quinta-feira estamos juntos aqui nessas lives, sempre respondendo todo e qualquer tipo de dúvida.
como você mesmo falou, né, Pierre? Já passei por muita coisa por conta de volume mesmo de arrematações. É por quantidade, tempo, né, de experiência, então acabo passando por muitas coisas e tô sempre compartilhando sem problema nenhum, né? Abrindo a real aqui dos casos de aprendizados, com os acertos, com os erros, né? Então isso é muito importante. No meu perfil, estou sempre compartilhando bastante coisa relevante. A gente está começando agora, né, o curso Lucrando com Imóveis da Caixa, também para quem quer dar um passo a mais. Para quem já... Tem muita gente que gosta de acompanhar o conteúdo e já consegue usar isso de uma forma muito prática para aprender. Às vezes, quem quer ter um pouquinho mais de... avançar um pouco mais, ter um pouco mais de detalhamento de como eu faço as operações, a gente está com esse curso aí, Lucrando com Imóveis da Caixa. Tem lá o link na bio. E é isso aí, continue acompanhando a gente. O mercado de imóveis de leilão tá só crescendo. Muita gente acredita que é um ramo que agora, não, tá com muita concorrência, muito aquilo, muito isso. Eu tenho um monte de casos. Esse ano eu arrematei mais de quase 40 imóveis. Então esse ano, não foi? Tipo assim, o que eu tô falando é que a gente segue arrematando imóveis constantemente. No mês de outubro para novembro agora, arrematei mais duas casas com alunos do meu curso, 2 casas no Pará. Então, cara, e esses dias eu entrei mesmo, porque eu falei assim, vou dar uma olhada no que tem lá. Tinha mais uns 4, 5 imóveis que eu achei que tá muito bons, assim, sabe? De 25 a 30 mil reais. Casas prontas. Não tô falando de terreno, não. Tô falando casa pronta, por 30, 25, 30 mil reais. E daí é só chegar e comprar. Só que eu, como tô com muita casa hoje em dia, né? Tem muita casa para vender. Chega uma hora que você começa a bater num teto mesmo de disponibilidade de tempo. Então, eu tô dando uma segurada. Mas é um ramo extremamente lucrativo. 28 mil imóveis disponíveis no site da Caixa. Então, o que não falta é imóvel. O que tá faltando mesmo é gente para comprar tudo isso. Olha, legal demais, né? Tinha uma propaganda, não sei se você lembra, que falava assim, vem pra Caixa você também, né? Então aí, ó, vem pra Caixa aí, que é um mar de oportunidades em leilões de imóveis. Guará, valeu demais. Obrigado aí, tenha um excelente dia. Galera, valeu demais também. Um abraço.